Minas Urgente, primeira edição. Oferecimento. Produtos Azulim. Compre, cadastre e concorra. Show de prêmios Azulim. Qualidade Start. Falta de sinalização. Motociclista fica ferido depois de bater com ônibus em cruzamento. Já aconteceu bem uns 6. E já morreu gente aqui nessa esquina. Isso aqui, se não tomar uma iniciativa, vai morrer mais gente aqui. Susto na escola. Crianças precisam de atendimento médico depois de chupar balinha suspeita. Um colega delas teria dado uma balinha para elas de latinha, uma bala extra forte, e que após consumir essa bala, elas começaram a ter dor de cabeça, ânsia de vômito. Família desesperada. Idosa sofre AVC após tomar medicamentos trocados. Porque o AVC dela foi aqui dentro, porque ela não estava daquele jeito. E hoje ela está sem falar, está a família, os filhos, está tudo apavorado. Nós não tem condição de fazer mais nada. Direto da redação, Juliano Carlos. Uma colisão traseira deixou um motorista em estado grave e parte da BR-050 interditada. Terça-feira, 14 de maio de 2019, o Minas Urgente, primeira edição, já começou. Muito bom dia para você ligadinho aqui na Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, em nome de toda a nossa equipe, chegamos com mais uma edição do Minas Urgente, com o compromisso de deixar você de casa muito bem informado, hein? Seguimos até às 8 da manhã com as principais notícias da região. Você que está em casa, acordando agora, você que está a caminho do trabalho, o pessoal que está aí nas academias, malhando e acompanhando o nosso programa, o nosso muito obrigado, o nosso bom dia a todos vocês. E quem está em trânsito aí, está indo para a escola, está aí no ônibus, está aí no Uber, vai acompanhando o programa pelo Facebook. É só entrar na página da Band Triângulo, o programa está ao vivo para você. Você pode comentar as nossas reportagens, curtir e compartilhar o programa. A nossa interação vai além, temos também o Band Zap. Está assistindo o programa com o celular na mão, mande uma mensagem para cá, mande um vídeo para cá que nós compartilhamos com você. E no Instagram da Band Triângulo e no meu @Bagnetti, um pouquinho no bastidor da televisão, tá certo? Ó, falei em transporte público, daqui a pouquinho você vai ver essa onda de acidentes aí envolvendo o transporte público aqui em Uberlândia. Uma coincidência, será? Ou tem alguma coisa de errado acontecendo? Você tá vendo as imagens aí. Vamos abrir logo o programa falando disso mesmo, tá? Porque tá, ó, assustador essa situação. Um motorista de ônibus do transporte público de Uberlândia perdeu o controle do veículo e bateu em um carro de passeio. Isso porque o ônibus teria perdido os freios. Eu falei aqui em primeira mão ontem no programa logo cedo, ali o acidente aconteceu próximo ao viaduto da Avenida Nicomedes em Uberlândia. Foi uma confusão danada e a nossa equipe foi para lá conferir. Eu trago para você em primeira mão. Pode rodar. Uma cena de terror. É assim que a motorista deste veículo descreve o momento em que o ônibus veio descendo de ré na sua direção. É cena de filme, assim, né? O ônibus, até o que eu entendi, pelo que o motorista falou, ele veio descendo desde a Nicomedes de ré, sem freio, e a gente estava no meio do viaduto, e eu exatamente na pista do ônibus. Então, é uma sensação ruim, é muito ruim. Você não sabe se você vai conseguir tirar seu carro, e as pessoas na pista da esquerda parece que demoram a entender o que está acontecendo, e aí finalmente a moça que estava na esquerda, logo na diagonal do meu carro, ela chegou um pouco para frente, eu consegui jogar o carro para a esquerda, mas não totalmente. Então o motorista, que foi muito habilidoso, ele jogou o ônibus também para a lateral do viaduto, mas não teve jeito, jogou o outro lado do carro inteiro, aí é um susto, é um barulho grande, pegou do lado do meu amigo e do meu filho atrás. Era por volta das 7 horas da manhã, quando o ônibus que fazia a linha Shopping Park Terminal Central passou aqui pela Avenida Nicomedes Alves dos Santos. No momento, ele estava lotado, cerca de 80 passageiros. Parou naquele semáforo, mas o motorista disse que não conseguiu sair com o veículo.
E aí o ônibus começou a descer, desceu aqui cerca de 2 quarteirões e veio parar nesse viaduto sobre a Avenida Rondon Pacheco. A empresa disse que agora será feita uma perícia técnica para avaliar se o problema foi mecânico ou falha humana. Os passageiros foram relocados para outro ônibus e seguiram viagem. Bom, segundo as primeiras informações aqui, o veículo, o ônibus coletivo, estava trafegando sentido Shopping Park Centro. Momento em que o motorista parou no sinal e foi tentar sair com o ônibus e não conseguiu. O ônibus voltou de ré, vindo a parar em cima do viaduto e atingiu um veículo na lateral aí, onde se encontravam 3 pessoas, mas porém nenhuma das pessoas veio a sofrer qualquer tipo de lesão. O ônibus foi fabricado em 2009, já tem mais de 10 anos de uso. No caso aqui, como não teve nenhum tipo de lesão, será somente o registro aqui que será encaminhado eletronicamente para a autoridade competente, Polícia Judiciária. Um susto sem tamanho no trânsito de Uberlândia, então, começando o dia, começando a semana com um susto desse, mais um acidente envolvendo o transporte público. Você viu aí a fala da motorista que acabou sendo prejudicada, que foi atingida pelo ônibus, a fala do policial militar aí falando o que pode ter acontecido com o motorista para o ônibus voltar e atingir os carros. Agora, gente, olha só, em cima de um viaduto. E os viadutos aqui em Uberlândia, essa proteção lateral dele é baixinha, né? Aquele ali perto na Rondon também, perto do Center Shop, falaram que ia aumentar a proteção lateral do viaduto e até hoje nada. Esse aí, outra proteção baixinha. Deus o livre guarde um carro desse, um ônibus desse despenca lá de cima. Mas você tá trágico demais, Bagnete. Não, é a realidade. Olha aí, você vê a altura do muro e um acidente em cima do viaduto. Agora cabe apurar o que de fato aconteceu, tá? Com relação a esse caso dessa linha A147, a empresa responsável informou que executa com rigor a manutenção preventiva dos veículos e quando dá, e com relação à ocorrência aí, é um caso isolado. O ônibus foi recolhido para a garagem, vai passar por manutenção, vai ser substituído, né? E a empresa vai tomar conhecimento do que exatamente aconteceu. Informou ainda que os outros carros que foram danificados no acidente, eles vão tomar todas as medidas necessárias. A gente espera que pague a conta. Fala assim, a gente vai pagar a conta do prejuízo que a gente acabou provocando, tá certo? Agora, olha, é uma discussão que vai render muito, tem rendido muito na cidade, tá? Porque esse não é o primeiro e não vai ser o último acidente envolvendo o transporte coletivo. A gente não quer acusar nada aqui falando de quem que é a responsabilidade, se é da empresa, se é do motorista, se é do trânsito que está caótico. Fato é, o que chama a atenção é a quantidade de acidentes envolvendo o ônibus do transporte público. Isso é fato. Olha só, no final da tarde de ontem, então, esse acidente foi abrindo o dia. Você vai ver um que foi fechando o dia, tá? Um acidente, mais um acidente envolvendo o ônibus do transporte público. Dessa vez, um motociclista foi atropelado. Vamos ver a reportagem. O ônibus descia a rua Cardeal, no bairro Joana d'Arc, quando o motociclista descia pela Rua dos Apóstolos. Segundo o motorista do ônibus, que não se feriu, a moto estava em alta velocidade e não seria possível evitar a colisão. Informação que tivemos, o ônibus ele transitava pela Rua Cardeal e no momento em que foi cruzar a Rua do Apóstolo, a motocicleta ultrapassou na frente do ônibus, ocorrendo a colisão. Segundo o motorista do ônibus, não deu tempo de dar frenagem, ocorrendo o acidente. A sinalização, na verdade, da esquina do Apóstolo com a Cordial, ela não existe. Era para existir, mas agora, no exato momento, não tem. Foi retirada as fotos, a perícia está trabalhando, vai ser feito o boletim de ocorrência constando essa informação. O ônibus faz a linha A630, que percorre os bairros Novo Mundo, Joana d'Arc e Sucupira. O motorista, que faz o mesmo percurso há 7 meses, disse que o local é perigoso e que já evitou dezenas de acidentes ali. A vizinhança disse que é comum ver batidas de veículos neste cruzamento e que falta sinalização. Já aconteceu bem uns 6 e já morreu gente aqui nessa esquina. Tem várias pessoas que podem testemunhar isso. Não é a primeira vez. Isso aqui, se não tomar uma iniciativa, vai morrer mais gente aqui. Isso aqui é um descaso.
os vereadores, os prefeitos que dizem que vai tomar conta disso aqui está descaso, minha filha, isso aqui está abandonado. O motociclista Hipólito Oscar Lisboa Silva, de 29 anos, usava equipamentos de segurança. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital de Clínicas da UFO. Estava consciente, porém confuso. Eu queria que alguém me explicasse se é muita coincidência ou se é a gente que está pegando no pé. Mas o fato, minha gente, 2 acidentes envolvendo ônibus do transporte público em Uberlândia no mesmo dia. De manhã, o ônibus volta na ladeira ali e passa por cima do monte de carro. No final do dia, o ônibus pega e passa por cima do motociclista. Eu falo e repito, ninguém está acusando o motorista, acusando a empresa, porque o trânsito é feito de várias situações ali que podem colaborar com os acidentes. Agora, fato é, os ônibus estão envolvidos em todos os acidentes. Na quinta-feira passada eu mostrei um ônibus que bateu em um mototáxi e arrancou a perna da mulher que estava na garupa. Isso lá no bairro Maravilha. Então aí, ó, em poucos dias, os 2 acidentes no dia de ontem, mais esse que eu estou falando de quinta-feira que a mulher perdeu a perna. Então, é muita coincidência. Agora, não adianta empresas de ônibus, município responsável, tampar o sol com a peneira, tá? Porque vira e mexe, o transporte público de Uberlândia está nas manchetes. Vou relembrar os senhores, início de ano, aumento da passagem do transporte público. É aquela ladainha, Ministério Público manda baixar, aí empresas e município recorrem e o povo paga mais caro pelo serviço. Aí agora a questão do motorista acumular a função de cobrador. A Justiça, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal quer que volte, deu um prazo de 90 dias para que a figura do cobrador volte para o transporte público. Se vai acontecer ou não, ninguém sabe, é uma grande interrogação. Fato é, o motorista hoje, ele acaba acumulando a função do cobrador. Então, não adianta tampar o sol com a peneira, tá? Tem que ser levado a sério essa questão do transporte público em Uberlândia. 3 acidentes em menos de 4 dias, tá? Com relação a esse acidente que eu estou mostrando aí no final do dia, é o ônibus da linha A630. A empresa lamenta o ocorrido e informa que está apurando o caso e serão tomadas as devidas providências. Após a perícia, a empresa informa ainda que os funcionários passam constantemente por treinamento, visando sempre a segurança dos clientes e de terceiros. Coincidência ou não, é muito preocupante essa situação, tá? Ônibus do transporte coletivo, aqui sempre envolvido em acidentes. E ontem, o Amarildo teve a chance de conversar com um dos representantes dos motoristas, falando o seguinte, olha, eles meio que dão uma mascarada nessa situação aí, porque um ônibus tem um problema aqui, eles tiram o ônibus dessa linha e colocam na outra linha até os passageiros, até os motoristas descobrirem o que está acontecendo, já deu confusão. Então é uma polêmica terrível. Outra coincidência horrorosa. Estamos no Maio Amarelo. Maio Amarelo é o mês de prevenção aos acidentes e o pessoal do transporte público comprou a causa. Se você ver na frente, no para-brisa dos ônibus, tem lá uma faixa desse tamanho, Maio Amarelo, tome cuidado, vamos evitar acidente, e é o tal dos ônibus envolvidos. Aí, olha lá, ó. Maio Amarelo, é bem ali onde o motoqueiro gosta, o motoqueiro acaba acertando a cabeça quando tem acidente, racha direto no para-brisa e o selo tá ali, Maio Amarelo gigante. Coloca aqui para mim, tem uma reportagem no site da Prefeitura de Uberlândia justamente falando dessa adesão do transporte público à campanha Maio Amarelo. Aí eu pedi para abrir a reportagem aqui para mostrar para vocês, só que o site da Prefeitura tá fora do ar. Desde ontem, eles estão com problemas, a Prefeitura de Uberlândia está com um problema, aí ó, está com um problema na rede de computadores dele lá e tá tudo fora do ar. Queria mostrar a reportagem falando aí da campanha, ó, ônibus coletivos aderem à campanha do Maio Amarelo, mas também tá fora do ar. Então, né, vamos continuar acompanhando e torcer para que não tenhamos mais acidentes envolvendo o transporte público aqui de Uberlândia. Mas você acha que é privilégio só de Uberlândia? Não.
em Uberaba, por causa de uma falha mecânica, um ônibus bateu num barranco na rodovia. Eu vou direto para a redação falar com o Juliano Carlos, que está acompanhando esse caso. Bom dia para você, companheiro. Bom dia, Bagnete. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse acidente deixou 19 estudantes bastante assustados. Foi registrado na noite de ontem na MG 427. O ônibus saiu de Uberaba com sentido a Conceição das Alagoas e ao passar pelo quilômetro 13 teve uma falha mecânica, a barra de direção quebrou e o motorista, para não bater de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário, ele jogou o ônibus contra um barranco à beira da pista. Esse ônibus bateu no barranco, parou parte da faixa de domínio da rodovia, ficou interditada. Militares do Corpo de Bombeiros foram até o local e constataram que ninguém ficou ferido, graças a Deus foi só um susto, mas poderia ter sido pior devido à proporção aí. E o caminhão também, que seguia no sentido contrário. Já pensou se tivemos aí uma batida de frente, Bagnete? Terrível, viu, Juliano? Terrível, preocupante esses acidentes envolvendo aí transporte coletivo. Afinal de contas, a gente está falando de vidas, muitas vidas reunidas. Eu uma vez estava conversando com um motorista de ônibus interestadual, ele estava falando, Bagnete, a gente ganha R$ 1.600 e somos responsáveis por 42 vidas num trajeto de 400 quilômetros. Olha só o tamanho da nossa responsabilidade. E os profissionais são pouco valorizados. Agora, Juliana, ainda falando do trânsito, teve uma carga de uma carreta que ficou espalhada na rodovia depois de um acidente. O que foi? Sim, o motorista ficou gravemente ferido. Essa colisão traseira aconteceu na BR-050, no posto Cinquentão, entre Uberaba e Uberlândia, no quilômetro 118 da BR-050. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista seguia em um caminhão sentido Uberaba-Uberlândia e ao passar perto do posto Cinquentão, uma carreta carregada com calcário saiu do posto, entrou na frente desse caminhão e houve a colisão traseira. A cabine do caminhão ficou completamente destruída, o motorista ficou gravemente ferido, foi socorrido por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia e levado em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Parte da carga ficou espalhada na rodovia e a pista ficou interditada cerca de 3 horas. Depois que foi retirada, o trânsito voltou normalmente. Bagnete. Que destruição, hein, Juliano? Que destruição esse acidente, hein, Juliano? Trazendo essas imagens em primeira mão aqui no Minas Urgente. Primeira edição para você. Obrigado, Juliano. Daqui a pouco você volta direto da nossa redação. Você que está acompanhando nosso programa pelas redes sociais, entra aí e comenta o que você acha desses acidentes envolvendo aí o transporte de passageiros, os acidentes constantes aqui no trânsito, colocando vidas em risco. Olha, tá terrível essa situação. E quero lembrar você, gente, hoje, terça-feira, nós temos o Advogado do Povo. Pega o telefone, vai no Bandzap 997933300, já faz a sua pergunta e manda para cá que o Dr. Leônidas vai responder ao vivo para você, tá certo? Também daqui a pouquinho tem a Camila direto do nosso Puxadinho recebendo você, nosso telespectador. O Puxadinho fica lá no Pratic Shopping, no terminal central aqui de Uberlândia. Você vai lá e coloca a boca no trombone. E lembrando que toda sexta-feira tem sextou no Puxadinho e a gente presenteia você com cestas básicas, tá certo? Toda sexta-feira, cesta básica lá no Puxadinho da Band, então você não pode perder. Olha aí as cestas básicas, hein? Toda sexta são 10 dessas, recheada de produtos Vasconcelos que a gente faz questão de compartilhar com você. Quem precisa, vai lá, que sempre é muito bem recebido pela Camila, minha companheira aqui no Minas Urgente, primeira edição. Mas agora o clima vai ficar quente aqui, viu? Agora, uma notícia terrível, gente. Um homem foi preso preventivamente, ele tem 26 anos de idade, ele é acusado de engravidar a própria enteada de 11 anos. Uma criança de 11 anos está grávida e o principal suspeito dessa barbaridade é o padrasto dela, que tem 26. Esse cidadão aqui que você está vendo, e quem está falando isso é a Polícia Civil, não sou eu não. Você vai entender essa história e depois a gente conversa. A denúncia que chegou para a Polícia Civil era de que um professor estaria abusando de uma menina de 11 anos de idade, mas a história não era bem assim. Essa foi a notícia que a polícia teve inicialmente.
Mas durante as investigações nós conseguimos chegar no autor, que seria o padrasto da vítima. Na própria delegacia mesmo, nós tomamos conhecimento que o padrasto, quando descobriu que a vítima estaria grávida, ele teria tentado um suicídio. Depois, em conversa com ela, nós descobrimos na delegacia mesmo que ela teria relatado para a madrinha dela que ela teria sido abusada sexualmente pelo próprio padrasto. A acusação do professor teria sido criada pela família para proteger o padrasto. Por pouco, uma pessoa inocente poderia ter sido presa. O que mais causou espanto foi que a mãe da vítima, quando chegou na delegacia, tinha conhecimento que aquela criança ia mentir sobre os fatos e não fez nada. A menina, que estava em um abrigo, precisou ser liberada do local, já que passaria por um aborto. Depois da cirurgia de retirada do feto, a mãe levou a menina para morar em Araguari, já que ela teria assinado um termo se comprometendo a não permitir uma nova aproximação do padrasto com a criança. Mesmo assim, alguns dias depois, o padrasto também foi para Araguari, onde foi preso. A mãe teve que assinar um termo de que ela não iria deixar essa criança chegar perto do padrasto mais, porque a mãe, mesmo sabendo dos abusos que ela teria sofrido, estava convivendo com o pai novamente, para poder essa mãe ficar junto com ela na UFO, né, para ela passar pelo procedimento de aborto, porque a gravidez já estava bastante avançada e ela estava correndo risco de vida. Gilberto da Silva Correia, de 26 anos, era o caseiro de uma propriedade na zona rural em Martinésia. A mãe pode responder pelo mesmo crime que o padrasto, já que ela sabia da situação. A criança relatou que os abusos aconteciam há mais de 2 anos. 2 anos. 2 anos que essa criança vinha sofrendo, vinha sendo abusada na mão desse canalha. Olha aqui, ó, você olha para a cara do sujeito, inofensivo, franzininho, mas ele usava essa criança, filha da companheira dele, para fazer essa cachorrada. E a mãe tinha que ser presa também porque sabia. A mãe sabia o que acontecia com a criança e não fazia nada. Ela tinha que ser a primeira a se pronunciar, tinha que voar na garganta dele e proteger a filha dela de 11 anos, que começou a ser violentada com 9. Pensa você o que vai ser da vida dessa menina daqui pra frente. 2 anos de abuso, uma gravidez e um aborto, tudo na sequência. A gente tá falando de uma criança de 11 anos. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade. E ai do cara que encostar a mão nela. Porque a gente está falando de uma criança. A gente cria os filhos pro mundo, mas não é para vagabundo tocar a mão, não. 11 anos de idade. Como é que a gente não fica revoltado? Você tem noção do que é uma criança de 11 anos de idade? Você é pai, você é mãe? O menino trupica e machuca o dedo ali, você já fica desesperado. Agora uma desgraça dessa em cima da sua filha? Ah, faça-me um favor. Depois o pessoal fica me criticando ali na rede social. Bagnete, você tá agindo muito por impulso. Bagnete, você tá querendo trazer a guilhotina pra praça pública de novo. Mas como é que não fica exaltado com uma situação como essa? E o cara é tão covarde que tentou se matar. Tinha que ser pelo menos ônibus, matar, dar um tiro nos cornos e pronto. Cara, o futuro dessa criança tá destruído. Entendeu? Não sei o que vai ser dela, não sei o que vai ser dela. Sinto muito, mas eu não sei o que vai ser dela. Tô indignado, vou fazer um intervalo, tomar uma água e volto já. O Gigante avisou e chegou a hora. Vem aí o mega feirão do Gigante dos Pisos. Minha gente, vamos torrar tudo. São milhares de metros de pisos, revestimentos e porcelanatos com preços jamais vistos no mercado. É nessa quinta, sexta e sábado até às 18 horas. Faltam poucos dias e a cidade já começa a se transformar. Alegria, diversão, cultura e tradição. FENABELHO 2019. Os melhores shows em 10 dias de muita emoção. Participe da maior e melhor festa de Minas Gerais. Ingressos em fenamelho.com.br. FENABELHO 2019. Vai ser show de 17 a 26 de maio.
Gigante avisou e chegou a hora. Vem aí o Mega Feirão do Gigante dos Pisos. Minha gente, vamos torrar tudo. São milhares de metros de pisos, revestimentos e porcelanatos com preços jamais vistos no mercado. É nessa quinta, sexta e sábado até às 18 horas. Estamos de volta com Minas Urgente, primeira edição. Eu falei que o clima ia esquentar aqui depois dessa história absurda, tá? Mas a gente vai tocando em frente aqui porque a gente tem que pôr a boca no trombone. Daqui a pouco você vai ver susto numa escola, crianças que chuparam uma balinha lá, que virou um pandemônio na escola. E nos dias de hoje a gente tem que se preocupar, sim, com as nossas crianças, porque o que tem de gente fazendo mal para as crianças hoje em dia não é brincadeira, né? Então, esse caso da escola, daqui a pouquinho eu vou trazer para você também. Tem uma suspeita de erro médico aqui em Uberlândia, uma senhora que teria tomado a medicação errada e teve complicações. Daqui a pouco a gente vai apurar essa história, hein? Tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje. Abraços aqui, ó, pra Rose lá de Unai. A Rose adora o programa, não perde nenhum dia e é fã da Camila. O Marcos, daqui do bairro Dona Zulmira, em Uberlândia, estava falando, Bagnete, os motoristas do transporte público estão sobrecarregados, tem que levar isso em conta. Concordo com você, Marcos. Um abraço para os amigos do bairro Dona Zulmira. O Venilson Freitas tá ligadinho, o Ademar Emílio, a Ana Márcia e a Helena de Uberaba, que também não perde nenhum programa. Beijo para todos vocês, tá? Ó, falando em simpatia, é hora do puxadinho com a Camila. A Camila que tá lá perto do nosso telespectador, das pessoas que realmente precisam ser valorizadas. Muito bom dia para você, Camila. Bom dia, Bagnete. Ótimo dia a todos os amigos da Band Triângulo. Nesse tempinho frio que amanheceu hoje aqui em Uberlândia. E olha quem que eu tô recebendo aqui no Puxadinho, o seu Julismar, que é aqui do centro. Nosso telespectador assíduo, né, Julismar? Bom dia. Bom dia, Magnete. Aquele abraço. Ele veio cá hoje. Falou bom dia, desejou, falou pra você ser bem-vindo. Você gosta do Bagnete? Gosto, sou muito fã do Magnete. Gostei tudo da Band, que não tem nada a reclamar da Band. Oh, coisa boa. Uma TV muito boa. Magnete, ele passou aqui, veio aqui cheio de carinho, me deu um abraço, falou, Camila, eu adoro o programa de vocês e é muito bom a gente receber o nosso telespectador aqui. Agora, Julismar, você também veio aqui no Puxadinho porque você tem uma reclamação pra fazer, né? Fica à vontade. Tem, eu tenho uma reclamação pra fazer, Magnete. Eu acho engraçado essas cartas da prefeitura. Tem gente que não precisa, ganha. A gente que faz... A minha irmã tem mais de 10 anos que fez uma inscrição. Nunca ganhar sai. As casas? É, pra ganhar as casas da prefeitura. Nunca sai, Magnete. Como é que vai ficar isso? E agora, Magnete, como é que vai ficar? A irmã dele tá pelejando aí pra mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, pagando aluguel, mais de 700. Nós estamos fazendo bico pra lá e pra cá pra pagar. Gente que não precisa ganha essas casas. E a gente, será que o prefeito tem que olhar pra gente, que a gente é pobre? Então, Gilismar faz bico de recicláveis, né? É, de reciclagem. Tá certo. Aqui, outra pessoa chegando aqui do Puxadinho. Bom dia, vira aqui pra câmera. Como que o senhor chama? Evandro. Ô, Evandro, já chegou chegando aqui. Manda um bom dia aí, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Eu vi no jornal agora, brincadeira, se eu estivesse na cadeia, eu tinha que pegar num buraquinho. O Temer, eles vão tirar ele da cadeia porque não tem banheiro privativo. É brincadeira! Tá certo, o pessoal passando aqui vai dar recado. Puxadinho é desse jeito. São Julismar, obrigada pela participação, viu? Tá bom, tudo de bom, senhor? Um abraço pra você, volte sempre, tá? Tudo de bom. O pessoal vai chegando e falando aqui na Band Triângulo, assim, o Puxadinho é no meio do povo, justamente por isso. Que a gente é apaixonado nesse Puxadinho, né? Vale tudo, o povo chega, tá em casa, é eles que mandam. Muito bom. Com certeza, né, Magnete? Ah, eu quero mandar um abraço pra Rose. Eu vi que ela comentou aí no Facebook que gosta do nosso trabalho. Um beijo, Rose. Um beijo pra todo mundo que para a gente no semáforo, fala que gosta do Puxadinho. Muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido. Magnete, mas vamos também à vaga de trabalho? Tem vaga de trabalho aqui no Cine de Uberlândia. Ontem a nossa equipe passou.
tá assim de comover o coração. A fila lá no Cine tá de dar a volta no quarteirão inteiro, muita gente desempregada. Então, se você tá procurando emprego, o Cine mandou vaga quentinha, vaga que tá aberta, mandou hoje pra gente. Olha, tem para vendedor externo, o salário é de R$1.000, mas tem comissão também. Exige experiência de 6 meses. Tem vaga para técnico eletrônica de campo, o salário de R$1.400. Exige também experiência de 6 meses e também CNH categoria B. Lavador lubrificador, R$1.750, mais insalubridade, também exige CNH categoria B. Vaga para serralheiro, salário a combinar, exige experiência de 6 meses. Atenção, você que é estudante, está fazendo aí o curso de engenharia civil, tem vaga para estágio aí para quem está fazendo engenharia civil. O salário é de R$1.500 para estágio, mas exige também escolaridade ensino superior cursando ou completo, habilitação AB e experiência de 6 meses. Lembrando que o Cine fica ali na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro de Uberlândia. Continua por aqui no Puxadinho, Bagnete, daqui a pouquinho a gente volta. Tá combinado, Camila, daqui a pouquinho você volta recebendo os telespectadores com mais vaga de trabalho. Esse é o nosso Puxadinho, você viu como é que funciona aí, né? E muitas ofertas de trabalho, muita gente precisando trabalhar. Ao mesmo tempo, tem gente que está correndo o risco de perder o emprego, viu, gente? Deu entrada na Câmara Municipal de Uberlândia um projeto de lei popular pedindo a redução do número de vereadores aqui em Uberlândia, tá? Hoje são 27 vereadores, esse projeto de lei pede aí a redução para 17 vereadores, pede a redução do salário dos vereadores. Se der eu tenho uma reportagem aqui, se der eu vou colocar para vocês para compartilhar essa informação. Fato é um projeto de lei de iniciativa popular, tem o número de assinaturas do abaixo-assinado necessário para que se vire um projeto de lei. Aqui, vamos tentar colocar. Opa, mas tudo bem. É isso. Tá, então a gente vai acompanhar isso, a gente apoia aqui reportagem do Diário de Uberlândia, projeto de lei para reduzir salários e números de vereadores é protocolado na Câmara de Uberlândia. São 34 mil assinaturas de apoio a essa proposta. A gente está vendo aqui a quantidade de volumes desse processo, a redução então seria justamente, como eu falei, de 27 para 17 vereadores aqui na cidade de Uberlândia, redução na casa de 40% dos salários dos nossos nobres parlamentares, tá certo? Olha aqui, hoje o salário de um vereador é de R$15 mil. A sugestão é que se reduza para 9 mil. Tem também aí reduzir verba indenizatória, reduzir o número de assessores de 15 passar para 5. Então vamos ver, agora parece muito piada, bom, os próprios vereadores que vão votar esse projeto de lei. Será que passa? Será que eles vão cortar essa tetinha? Porque todo mundo quer uma teta dessa, né? Então a gente vai acompanhar. Parabéns pela iniciativa, eu apoio. Eu apoio. Assino lá com esse pessoal, tá? Pessoal, um caso muito sério, ó, a gente falando de gestão pública, um caso muito sério que eu quero tratar com você agora. Olha só, precisa ser investigado com todo cuidado. Uma idosa, essa mulher que você está vendo aqui, ela foi internada, foi internada, tá? E em vez de resolver o problema, ela ficou pior dentro da unidade de saúde. Ela sofreu um AVC e estaria recebendo medicamentos trocados. A família está desesperada e pede ajuda. A suspeita da família é de erro médico, que ela tenha recebido medicação de outra pessoa. Vamos tentar entender esse caso. Quem vê a dona Deusirê da Silva alegre, sorridente e de alto astral, não acredita que agora ela está assim, quieta em uma maca, sem pronunciar uma só palavra. A mulher de 60 anos vivia para agradar a família, fazia de tudo pelos filhos e noras e pelos 7 netos, que agora sofrem por ver a matriarca nessa situação. A dona Neide, que é um ano mais nova, mesmo com dificuldades, foi visitar a irmã na unidade de saúde e saiu de coração partido. Demais da conta. Eu tô perdendo até o jeito de eu andar também, porque eu ataco meus nervos, eu fico com os nervos abalados de ver minha irmã nessa situação. Então eu queria que algum tratamento melhor para ela, no hospital, um atendimento melhor, para ver o que está acontecendo, porque o AVC dela
foi aqui dentro, porque ela não estava daquele jeito. E hoje ela está sem falar, tá a família, os filhos, está tudo apavorado. Nós não temos condição de fazer mais nada. É pedir socorro a vocês, para vocês ajudar nós. A dona Desirê foi trazida aqui para a unidade de saúde do bairro Martins pelos familiares. Ela estava com dores de cabeça, mal-estar e também pressão alta. Falaram para os filhos dela que o diagnóstico seria uma suspeita de dengue leve. Porém, ela foi internada na unidade de saúde. Os familiares pensavam que o atendimento médico melhoraria o quadro de saúde dela. Porém, isso não aconteceu. À vista do que ela está agora, ela estava boa, porque ela estava falando, ela estava andando, ela não está comendo, ela não está falando, ela não está andando. Então o quadro dela piorou muito. O problema começou logo que ela foi internada. A nora da dona Deusirê percebeu que ela estava recebendo a medicação de outra paciente, a companheira de quarto. Quando eu cheguei para visitar ela e eu vi que a medicação dela estava trocada com a paciente do lado. Aí no momento eu peguei o telefone para tirar a foto, para comprovar que a medicação estava trocada, só que a enfermeira viu e ela rasgou os papéis e jogou fora. E ela chegou aqui falando, andando, ela veio para cá passando mal. Quando chegou, foi constatado como dengue. No outro dia, quando a gente chegou para visitar ela, ela já não estava mais falando. E foi onde que eu vi a medicação. E a gente deduziu que, conforme essa medicação trocada que ela tomou, que aconteceu isso. Porque como ela tem problema de pressão, a pressão subiu muito e aconteceu o AVC. Depois do AVC, a paciente precisava fazer com urgência uma tomografia. Mas outro erro teria atrasado o diagnóstico. E essa mesma pessoa que trocou o medicamento dela, saiu para ela na sexta-feira a tomografia para ela fazer do crânio, para saber sobre o AVC. Levaram a paciente também trocada. Então ela ficou mais a sexta, o sábado, o domingo foi fazer a tomografia hoje. Tá aí, tá muito difícil. Foi registrado um boletim de ocorrências. Para a família, o que aconteceu foi um erro médico. O Ministério Público Estadual também será acionado, na tentativa de conseguir uma transferência de unidade de saúde e dar condições melhores de tratamento para a dona Deusirê. Então está uma situação bem complicada. A gente precisava transferir ela, estamos correndo para lá, para cá, de várias formas, mas até hoje nada. Olha, gente, a primeira providência nesse caso é justamente dar o atendimento adequado para essa senhora. Tá? O que mais interessa agora é que a saúde dela se restabeleça, que ela receba esse atendimento, que ela possa ter uma saúde perfeita novamente. Então não cabe qualquer outra discussão nesse momento, a não ser o atendimento adequado para ela antes que o quadro se agrave. Essa é a preocupação da família, essa é a nossa preocupação em registrar esse caso. Aí, num segundo momento, sim, a denúncia é muito grave e precisa ser apurada, tá? Da unidade de saúde para os corredores da polícia. Foi registrado um boletim de ocorrência para resguardar aí o que essa família está falando. Agora cabe ao município, cabe aos médicos responsáveis se defenderem, apurarem o que de fato aconteceu para que não tenha nenhuma dúvida. Essa família não pode ficar na dúvida do que aconteceu com essa senhora. Uma vez restabelecida a saúde dela, precisa ser esclarecido o que aconteceu dentro da unidade de saúde. Essa reportagem foi feita ontem, no início da madrugada. O Érico recebeu esse chamado da família e prontamente conseguiu atendê-los. Tá? Hoje a nossa produção já está em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, com direção da UAI Martins, para a gente tentar entender o que de fato aconteceu com essa senhora. Então, esse momento não nos cabe julgar, a família tem lá as suas dúvidas e essas dúvidas precisam ser esclarecidas. Tá? Para a família, houve um erro médico, houve troca na medicação e isso precisa ser apurado. Então nós vamos continuar acompanhando esse caso durante os nossos telejornais, no Minas Urgente, segunda edição. A gente vai trazer aí um posicionamento do UAI, da Secretaria Municipal de Saúde, para a gente saber o que aconteceu. Agora, antes de mais nada, atendimento adequado para essa senhora, para que ela volte a ter uma saúde perfeita. Tá certo? Combinado? A gente continua acompanhando isso. Pessoal, daqui a pouquinho, advogado do povo aqui no nosso programa já pode mandar as perguntas que o Dr. Leônidas vai responder para você ao vivo. É na lata, aqui não tem cerimônia, tá certo? Tem algum problema aí no atendimento público? Manda para cá que ele responde também.
Olha só, mas eu preciso continuar falando de saúde. Um susto tremendo ontem à tarde aqui em Uberlândia também. 10 alunos de uma escola pública foram parar na Uai Roosevelt após uma suspeita de intoxicação. Tá? As crianças, elas consumiram uma balinha ali no intervalo e teve reações. Foi preciso correr com essa garotada para a unidade de saúde. Vamos ver? Balas do sabor extra forte criaram pânico na escola estadual Enéas Vasconcelos, que fica na região central de Uberlândia. Algumas crianças experimentaram a guloseima e passaram mal. Nós recebemos uma solicitação da diretora da escola informando que algumas crianças tinham sofrido uma intoxicação e ela estava socorrendo as crianças à pressa para o Uai Roosevelt no caso. Chegando até o local, a gente constatou que 9 crianças estavam hospitalizadas. Elas informaram que um colega delas teria dado uma balinha para elas de latinha, uma bala extra forte, e que após consumir essa bala, elas começaram a ter dor de cabeça, ânsia de vômito, vermelhidão no rosto, diversos sintomas. O fato aconteceu no horário do recreio. Um dos estudantes da escola trouxe de casa algumas balas, na intenção de compartilhar com os colegas de sala. Porém, algumas crianças passaram mal. Das 11 que experimentaram a guloseima, 9 reclamaram de dores. A diretora da escola agiu rápido e encaminhou essas crianças para a unidade de saúde do bairro Roosevelt. Em contato com a médica do hospital, ela informou que não tinha, fizeram a lavagem estomacal nas crianças por precaução, mas que até então, aparentemente o que causou foi a bala extra forte, que não é indicada para crianças, segundo a doutora. No entanto, graças à diretora da escola que socorreu as crianças rapidamente, elas estão bem agora e já foram liberadas. Olha só que susto então dentro dessa escola aí. Pelo que a gente pôde acompanhar, a Polícia Militar deu todo esse suporte, nada mais grave aconteceu com essas crianças, felizmente, mas em situações como essa é preciso procurar socorro imediatamente. A Polícia Militar também colaborou nesse processo. Por meio de uma nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a Superintendência Regional de Ensino, aqui em Uberlândia, está acompanhando o caso, tomou todas as providências, tentar apurar o que de fato aconteceu, e fica aqui o alerta para os pais, Quando a gente fala das nossas crianças, todo cuidado é pouco, seja em casa. Você viu que o perigo pode estar dentro de casa, A mulher que foi morar com uma criatura daquela, ele abusava da filha dela, o perigo pode estar na escola, então a gente tem que tomar muito cuidado, a atitude correta, tiveram uma dúvida e correram com as crianças para socorrê-las, felizmente nada de mais grave aconteceu. Pessoal, olha só, hora de falar de quem? Do Supermercado Lunasa, que atende Uberlândia há muitos anos com a qualidade e o menor preço de sempre. Olha lá na folhinha e você vai ver que hoje é terça hortifruti no Supermercado Lunasa. Fui buscar meu carrinho, porque você não pode perder as ofertas de hoje. Confere aí comigo. Olha só o que está chegando na sua tela. Abóbora cabotiá, batata doce roxa, chuchu ou pepino caipira, 97 centavos o quilo. Tem também a beterraba, 1,97 o quilo, gente. Abacate, 1,67. É muito mais barato do que a gente imagina. O abacate, banana maçã, laranja Peira Rio ou mamão formosa, 1,67 o quilo também. Tem cenoura, mexerica pocã ou repolho verde, aí sim 1,97 o quilo. Ovos brancos Dex, o médio, aquela cartelona com 30 unidades, 6,95. O filé de peito sadio, pacotão de 1 kg, 8,99. Não acabou não. A margarina Qualy com sal, o pote de 500 gramas, 4,89. Variedade e qualidade você encontra no Supermercado Lunasa, hein? É tudo fresquinho, com preço imperdível. Supermercado Lunasa, você conhece, você confia. Ó, tô aqui com o meu carrinho repleto de ofertas para você. Vou chamar um intervalo com o meu carrinho do Lunasa e na sequência tem Advogado do Povo, você não pode perder. Tô te esperando. Até já.
marca que é um show de qualidade traz de volta a promoção Show de Prêmios Azulim. São muitas chances para você ganhar motos, notebooks e muito mais. E no final, você pode ganhar um carro 0 km. É muito simples participar. Compre produtos Azulim, cadastre o cupom no site da promoção e pronto, você já está concorrendo. Ah, e esses produtos aqui te dão chances em dobro. Compre Azulim e participe! Rasga preço! 6 ofertas imbatíveis! Leite Italac 1 litro, 2,49. Feijão carioca Fufu Legal 1 quilo, 3,49. Rosquinha Mabel 800 gramas, 5,99. E tem mais! Kit Coca-Cola 2 litros e Fanta 2 litros, 9,99. Colchão mole reserva quilo, 19,98. Banana prata, banana marmelo, laranja, mamão formosa, abobrinha italiana, 1,98 quilo. Aproveite! Rasga preço! A promoção Maio Total da Nacional Piso já começou! Porcelanato 84 por 84 polido, R$ 69,90. Revestimento branco classe A, R$ 12,90. Porcelanato retificado Delta Extra, R$ 29,90. Pagar frete é lá fora. Aqui mesmo. Nacional Piso. Avenida João Naves de Ávila 4535 e Avenida Floriano Peixoto 4212. Estamos de volta com Minas Urgente nessa terça-feira. Você viu muita informação para você, até às 8 você não pode perder. Mas agora para tudo que você está fazendo, que é a hora do advogado do povo. Doutor Leon da Souza já está aqui comigo. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença. Bom dia, Bagnete. Bom dia você que nos acompanha aqui no Minas Urgente, primeira edição. Doutor, muitas perguntas, então não vamos perder tempo não para a gente responder o máximo possível de telespectadores, né, que precisam do nosso quadro Advogado do Povo. Olha só quem está aqui com a gente. Bom dia, Bagnete. Bom dia, doutor. A pergunta é o seguinte: sou do estado de São Paulo, deixei minha mãe lá, que quem está cuidando é minha irmã. Ela pode abrir processo contra mim por abandono de incapaz? Entendo que não. Primeiro porque já há alguém que está tomando conta dela e ela não está desamparada, ou seja, ela está assistida por alguém que é ligado a você por consanguinidade. Então não há falar em abandono de capaz, porque o capaz ele está sob a custódia de alguém. Abandono de capaz é quando você abandona, quando você tem a responsabilidade e desta feita aquele idoso ali ele sofre as consequências em razão deste ato. Doutor, mais um telespectador que pede para preservar a identidade, mas ela conta que ela é sócia remida de um clube na cidade. Há um tempo atrás ela recebeu um convite para um convite para a chamada de capital e não fez. Agora recebeu uma carta dizendo que vai ter o título cancelado. Isso é correto? Ela é obrigada a pagar por essa chamada de capital? Depende. Primeiro, temos que verificar o que diz o contrato, o que reza o contrato entabulado entre as partes. Se no contrato prevê tal cláusula, como não há aí configurada uma relação de consumo em que o Estado, em que o direito do consumidor protege, tutela aquele que é de fato um consumidor, então aí pode sim que você sofra esse tipo de punição. Mas sem verificar o contrato não há como dar uma resposta aqui taxativa e plausível. Você que está chegando agora no Minas Urgente, primeira edição, mande a sua pergunta para o Advogado do Povo pelo Bandzap 99793-300, que a gente responde na lata, é na hora. Doutora Adriana de Uberaba participa conosco, ela conta a seguinte situação: o sobrinho dela paga pensão para o filho, mas como ele está namorando agora, a ex não deixa ele ver a criança. O que fazer nessa situação? É uma situação complexa. A criança ela tem direito em ver o pai, assim como tem direito em ver a mãe, assim como tem direito em ver a avó. Então, havendo aí qualquer tipo de obstáculo, tem que procurar o juiz da infância e juventude, levar ao Poder Judiciário para que o juiz do caso concreto possa deferir uma medida liminar para que você tenha acesso a essa criança. Doutor, mais uma participação conosco aqui. Bom dia, é a Nayara de Uberaba. Ela quer saber se quando o salário aumenta, a pensão aumenta também. No caso dela tem um parcelamento, o parcelamento aumenta também, como funciona? Então são duas situações, né? A pensão junto com o salário e o parcelamento talvez de um empréstimo? Sim, então vamos lá. Depende do que está no contrato com relação ao empréstimo e depende do que foi entabulado na audiência que deferiu o valor dessa pensão. Se ela foi deferida em um percentual, por exemplo, 15%, 20%, 30% do salário, dos rendimentos líquidos, então automaticamente aumentou-se o salário, aumenta-se o valor da pensão.
Todavia, se foi definido um valor fixo, no momento não há que falar neste aumento. Mas, se foi dentro deste último fato, a pessoa pode requerer este aumento via judicial, mas não será de maneira automática. Doutor Vanderlei pergunta o seguinte, ele afirma que ele trabalhou, ele colocou na justiça, ganhou a causa, ficou acertado um parcelamento em 4 vezes essa indenização, só que ele só recebeu 2 parcelas. As outras 2 não foram pagas, isso já tem mais de 1 ano. O que ele deve fazer? Então, tem que aguardar o trâmite processual. Quando há um descumprimento de um acordo na Justiça do Trabalho, em qualquer outro ramo do judiciário, há uma multa que o juiz ele coloca quando este acordo é entabulado. Essa multa pode corresponder a 50% das parcelas vincendas, isto é, daquelas que faltam, pode ser 70%, 100%, depende do que foi ali entabulado. Então é óbvio que isso já está em processo de execução e quando não há esse pagamento, então o juiz ele vai determinar que haja penhora de bens. Primeiro, vai procurar se há dinheiro disponível em instituições bancárias, não havendo, vai buscar outros bens, como automóveis, imóveis e demais outros para poder satisfazer esse crédito. Doutor, o André de Uberaba conta a seguinte situação. Uma empresa chamou ele para ser contratado, tirou xerox de todos os documentos exigidos pela empresa. A empresa ficou com os documentos, inclusive a carteira de trabalho dele. Ele fez os exames médicos, fez o toxicológico, como era exigido, mas depois de 1 mês a empresa ligou para ele para buscar os documentos porque não conseguiu pegar a obra. Tá certo isso? Como é que é esse procedimento? Depende. Está e não está. Depende do caso concreto. Mas aí, veja bem, se a empresa determinou claramente que você já estava contratado, reteu seus documentos e depois se arrependeu, aí você tem uma responsabilidade pré-contratual trabalhista, pois frustrou a expectativa de uma contratação e a empresa deve indenizar você por danos morais. Por outro lado, se a empresa não prometeu qualquer emprego, mas se ela colocou que você estava passando por um processo seletivo e você não foi aprovado neste processo, não há falar em indenização. Agora, se a empresa comprometeu te contratar e não te contratou simples e puramente porque a obra não teve início, mas criou em você uma expectativa certa, então você pode levar esse caso à Justiça do Trabalho e entendo eu que você será ressarcido, indenizado por danos morais, considerando responsabilidade pré-contratual. Tá certo. Doutor, olha que caso também interessante. A telespectadora conta que teve um aumento absurdo na conta de água. Em março, R$54. Em abril, R$400. Ela reclamou, baixaram para 150 e agora veio R$200. E ele só fica em casa no final de semana, quer saber se pode entrar com um processo contra a empresa de saneamento que alega que o hidrômetro deles está embaçado e estaria alterando na leitura. Ela diz que é mentira isso. Então vamos lá, ela pode entrar com processo, todas as pessoas têm o direito de entrar com processo, ou seja, é o princípio da inafastabilidade de jurisdição. E lógico, você pode buscar essa reparação apresentando todas as suas contas para que o juiz do caso concreto averigue e tire uma média. Se você pagava 50, 60, de repente salta para 200, 400 reais, é óbvio que há um erro. E se há um erro no hidrômetro, é claro que o fornecimento de água, a fornecedora, ela é responsável. Se tem, por exemplo, ali um cano que está porventura deteriorado, rachado e causando este vazamento, também a fornecedora de água é responsável. Em todo caso, vai ser resolvido por uma perícia técnica, mas você pode levar e buscar a devolução de tudo que você pagou a mais. Doutor, para a gente encerrar, mais uma pergunta aqui a título de orientação. O telespectador gostaria de saber que a pessoa que trabalha em uma empresa e pede demissão, quais os direitos que ela tem? Elas têm os direitos normais de uma relação de emprego. Ela não vai ter direito tão somente à multa do FGTS de 40% e em sacar este benefício. Então ela vai ter direito a férias, dias trabalhados, 13º proporcional, férias vencidas se porventura se houver e o aviso prévio que deverá ser cumprido por ela. No final ela recebe as verbas, mas não poderá sacar o FGTS e tampouco da entrada no seguro-desemprego. Esse é o Dr. Leônidas Souza, nosso advogado do povo, toda terça-feira aqui com a gente, respondendo na lata. Obrigado, doutor. Boa semana para o senhor. Até terça. Até terça, disponha. Tá certo, obrigado. Esse é o Minas Urgente, primeira edição, esclarecendo as suas dúvidas do mundo jurídico. Tem um probleminha? Manda para cá que a gente responde na hora. Vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo rapidinho, beber uma água. Na sequência, tem muita informação para você. Não saia daí, eu volto já já.
Top Acabamentos, preço baixo é aqui. Porcelanato 70 por 70 polido extra 59,90. Kit para banheiro só 99,90. Top Acabamentos, o menor preço da região. Lojas em Uberlândia e Uberaba. Faltam poucos dias e a cidade já começa a se transformar. Alegria, diversão, cultura e tradição. FENABELHO 2019. Os melhores shows em 10 dias de muita emoção. Participe da maior e melhor festa de Minas Gerais. Ingressos em fenamilho.com.br. FENABELHO 2019. Vai ser show de 17 a 26 de maio. Bom dia, ótima terça-feira para você que começou o dia ligado aqui na programação da Band. Olha só, às 13h30 tem programa do Dedes ao vivo e hoje a gente vai receber a Lorena Costa. Ela que é uma super maquiadora, vai ensinar técnicas e mostrar tipos de cílios postiços. Então a mulherada que gosta de fazer maquiagem, fica ligada, às 13h30 ao vivo aqui na Band. Tem também língua solta e muitos prêmios. Eu te espero. Minas Urgente, primeira edição. Oferecimento. Produtos Azulim. Compre, cadastre e concorra. Show de prêmios Azulim. Qualidade Start. De volta com Minas Urgente, primeira edição. O único programa em Minas Gerais que tem o Puxadinho. No Puxadinho tem cesta básica toda sexta-feira e durante a semana tem espaço para você, nosso telespectador. Camila, a rainha do Puxadinho, é contigo. Pois é, Bagnete, como você bem disse, essa sexta nós vamos distribuir 10 cestas básicas, então estou esperando, se você está precisando, chega cedinho, por volta das 6 horas, que a gente vai distribuir aqui no Puxadinho. E eu estou recebendo agora a Dona Vera, lá do Bairro Tibério. Bom dia, Dona Vera. Bom dia, como está você? Tô bem, graças a Deus. A Dona Vera veio cá no Puxadinho, que ela tem um sonho. Ela nunca conheceu o irmão dela. E a senhora está aqui na esperança de, por meio aqui do nosso programa, encontrar seu irmão, né, Dona Vera? Inclusive até estou um pouco emocionada, porque se ele estiver me ouvindo, meu nome é Vera Lúcia Costa. O nome do meu pai é Nazar Lourenço da Costa. Ele vai saber quem sou eu na hora que eu falar o nome da minha madrinha, que é Aparecida, e meu padrinho que tinha o apelido de Criolo. Ele sabe quem é. Se você estiver me ouvindo, meu irmão, eu tenho um sonho de te conhecer. Eu sei que você mora no Prata. A sua mãe chamava Nininha. Se tiver alguém me ouvindo que conheceu a mãe dele com esse apelido, Nininha, meu pai chama Nazário. O nome dele a senhora não sabe, não? Não, só sei o apelido da mãe, Nininha. E o nome da minha madrinha é Aparecida e o nome do meu padrinho é Criolo. Quantos anos ele deve ter hoje? Hoje ele deve ter uns 38 anos. E por que a senhora nunca viu ele? Porque nunca tive a oportunidade, né? De estar, igual eu tô tendo agora, de estar passando isso para alguém. Se alguém conhecer ele, né? Fala para ele que o meu sonho é conhecer ele. Você é seu irmão só de pai, né? De pai. Meu pai chama Nazário, ele mora lá na Morada Nova. Tá certo, então, né, Bagnete? Fica esse apelo aqui. A gente tem o contato da Dona Vera. O pessoal aí de Prata se conhece a Nininha, filho dela, de cerca de 38 anos, né? Fica aí o recado, entra em contato, o sonho dela, diz ela que não quer morrer sem conhecer esse irmão dela por parte de pai. Dona Vera, muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada você ter me dado essa oportunidade. Beijo. Tudo de bom. Espero que a gente consiga realizar isso. Feliz Dia das Mães para todas as mães. É isso aí, atrasado, mas feliz Dia das Mães. Vai com Deus, tá? Tudo de bom para a senhora. Pois é, Bagnete, então fica aí, né, esse apelo da Dona Vera. São essas histórias. E a gente tem o contato dela aqui. São essas histórias do Puxadinho que emocionam a gente. Então, quem estiver assistindo, que conhece a família, pode fazer contato com ela, contato com a gente. Vamos torcer pra gente mostrar esse reencontro, né? Tá certo, Camila? Amanhã tem mais? Amanhã tem mais Puxadinho, eu estou esperando, 7 horas da manhã, em ponto aqui no Terminal Central. Vem pra cá que eu quero te dar um abraço. Tá combinado, Camila, bom trabalho pra você, boa terça-feira. E olha só, gente, terça-feira é dia de falar dos números novos da dengue em Minas Gerais. E olha só a tragédia aumentando, hein? Foi confirmada a primeira morte por causa da doença em Uberaba. Esse ano, a primeira morte por causa da dengue em Uberaba em 2019. De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba,
Esse paciente que morreu em função da dengue era um idoso de 80 anos, não resistiu. A morte aconteceu no dia 15 de março, tá? Então, lamentavelmente, Uberaba entrando pro ranking das mortes por causa da dengue, se é que a gente pode falar assim. Até o momento, 38 pessoas já morreram vítimas da dengue em Minas Gerais. Só em Uberlândia são 8 mortes. Mas a situação pode ficar muito pior. São 92 mortes que estão sob investigação nesse momento. Casos de dengue em Uberlândia subiu, sabe para quanto? 15.971 casos prováveis da doença aqui na cidade. É o município com maior incidência na região. Aumentou 14% em relação ao último boletim que nós passamos na semana passada, que tinha cerca de 14 mil doentes, tá? Uberaba, onde teve essa morte confirmada, aumentou quase 10%. Hoje são 4.560 casos em Uberaba. Semana passada, 4.170. Em todo o estado, a coisa é ainda pior. 247 mil doentes até ontem, no finalzinho da tarde, quando a Secretaria Estadual de Saúde divulgou esses novos números. A gente fica assustado porque gostaríamos de falar que está recuando a dengue. Não, mas ela só aumenta, infelizmente. Ó, ainda dá tempo de mais uma informação. Posso chamar o Juliano lá na nossa redação? Juliano, mais um acidente com vítima? Como assim? Exatamente, Bagnete. Essa colisão aconteceu na área central de Uberaba, na rua Vigário Silva, cruzamento com a rua Carlos Rodrigues da Cunha. Segundo informações de testemunhas, um casal seguia no veículo pela rua Carlos Rodrigues da Cunha e no cruzamento com a rua Vigário Silva eles tiveram o carro atingido por outro veículo que não respeitou a sinalização de pare. A passageira desse automóvel ficou ferida, foi socorrida pelo SAMU e levada para o pronto-socorro do Hospital São Domingos, com fratura no pé e também escoriações pelo corpo. A Polícia Militar compareceu no local, a Guarda Municipal fez o controle de trânsito e essa vítima foi encaminhada para o hospital, onde permanece internada. Bagnete. Tá certo, Juliano. Lamentavelmente, a gente vê um carrão de luxo aí, isso aí custa uma grana danada. Tá? E a gente começou o programa falando de acidente de trânsito e encerra o programa falando de acidente de trânsito. Juliano, obrigado pelas informações, bom trabalho, boa terça-feira para você aí, companheiro. Amanhã a gente volta às 7 da manhã. Olha, e aqui fica a dica do Minas Urgente, primeira edição, com relação ao transporte público em Uberlândia. Vamos abrir essa caixa preta, em vez de os responsáveis ficarem fugindo da raia, tampando o sol com a peneira. Chama todo mundo, esclarece o que está acontecendo. Olha, esse ano foram tantos acidentes, nós temos tantos carros em funcionamento, a revisão, a manutenção está desse jeito. Abre as portas, tem que se comunicar, porque senão a cabeça do povo fica cheio de minhoca. O que não pode é esse tanto de acidente envolvendo o transporte público aqui na cidade de Uberlândia. Eu vou ficando por aqui, na sequência tem um Café com Jornal, 12h30, Minas Urgente, segunda edição, com a Marildo Maciel, coladinho tem o Dedes, o Datenão vem à tarde, a Maria Clara, 18h50, com o Band Cidade fazendo um resumo do dia. Eu te espero amanhã, às 7 da manhã, um forte abraço e até lá.